Enfim encontrado, o brasileiro Danilo Cavalcante é capturado após 14 dias de buscas. Mudança. Agora imigrantes que não falam inglês serão obrigados a levar tradutores aos tribunais. O governo Biden anuncia plano para ampliar pagamento de hora extra para os trabalhadores assalariados. Dados do último censo norte-americano trazem detalhes sobre brasileiros que vivem aqui no país. E a gente mostra como foi a noite de sucesso da cantora Anitta, homenageada na maior premiação de música dos Estados Unidos. We're here again, Brazil. We're here again. Olá, boa noite. Muito boa noite. Acabou a busca pelo brasileiro Danilo Cavalcante, que estava foragido há 14 dias, depois de escapar de uma prisão na Pensilvânia. A polícia encontrou ele embaixo de uma pilha de madeiras com a ajuda de câmeras térmicas e cães farejadores em uma mega operação com mais de 500 policiais. Danilo Cavalcante foi capturado em uma área de floresta sem que nenhum tiro fosse disparado por volta das 8 horas da manhã. Segundo o tenente-coronel George Bivens, Danilo estava dentro do perímetro de buscas em Chester County. Os agentes conseguiram localizá-lo depois que o alarme de um imóvel na região disparou na madrugada. Então, câmeras térmicas de uma das aeronaves identificaram um ponto de calor embaixo de uma pilha de madeira. Nesse momento começou uma forte tempestade com muitos raios e as operações foram suspensas. Quando retomamos, prendemos Danilo, disse o tenente-coronel. O criminoso só se deu conta da presença policial quando já estava cercado. Então tentou pegar o rifle, mas foi impedido por um cão e em seguida preso. Cavalcante did not realize he was surrounded until that had occurred. That did not stop him from trying to escape. Danilo estava a 38 quilômetros da prisão, de onde fugiu no dia 31 de agosto, escalando as paredes. Nesses 14 dias de fuga, ele invadiu casas, roubou uma van de uma fazenda, um rifle de uma casa, trocou tiros com um morador e provocou pânico, fechando escolas e comércios. Ao longo dos dias, a recompensa por informações que levassem a Danilo foi subindo de valor, chegando a $25 mil. O brasileiro também foi incluído na lista de procurados da Interpol. A fuga resultou ainda na prisão e deportação da irmã de Danilo, que morava ilegalmente nos Estados Unidos. O governador da Pensilvânia elogiou o trabalho da polícia por proteger a população e capturar o criminoso sem que ninguém fosse ferido. Ele disse que agora a justiça vai decidir se a fuga vai implicar em uma pena adicional ao brasileiro, que já está condenado à prisão perpétua pelo assassinato a facadas da namorada, a brasileira Débora Brandão, em 2021. They are so grateful to the men and women who helped with this capture. A procuradora do estado disse que a família de Débora, que vive na área onde Danilo estava se escondendo, foi a primeira a ser avisada sobre a prisão. Danilo nasceu e cresceu em Tocantins, onde em 2017 matou um homem antes de imigrar ilegalmente para os Estados Unidos. O brasileiro fugitivo já está sendo encaminhado para uma prisão de segurança máxima. Em Connecticut, um brasileiro foi condenado por abusar sexualmente de uma criança na casa da babá. O crime aconteceu entre 2010 e 2013 na cidade de Waterbury, mas a audiência de julgamento foi só agora, em setembro. Henrique Souza, de 29 anos, foi considerado culpado por agressão sexual em primeiro grau e lesão a um menor. A sentença do brasileiro ainda não foi anunciada. É esperado que a corte divulgue a pena de prisão somente no mês de novembro. As informações foram divulgadas pela Divisão de Justiça Criminal do Estado de Connecticut. Entrou em vigor hoje uma nova regra que vai complicar a vida dos imigrantes que buscam asilo aqui nos Estados Unidos. Os requerentes devem, a partir de agora, levar um intérprete para as audiências dos tribunais de imigração.
Será de responsabilidade do imigrante que não fala inglês levar um tradutor para as audiências de imigração. Se o requerente não levar uma pessoa para intermediar a comunicação com as autoridades, o processo de asilo será colocado em risco e poderá até mesmo ser recusado por falta de compreensão, segundo o USCIS. Essa regra entra em vigor a partir de hoje. A exigência de um intérprete nas cortes de imigração foi adotada em 2020, quando começou a Covid-19. Na época, o Serviço de Imigração e Cidadania passou a fornecer gratuitamente o tradutor para os requerentes de asilo. Mas, com o fim da pandemia, o departamento decidiu suspender o benefício e repassar a responsabilidade para os próprios imigrantes, que agora vão ter que pagar pelas horas do intérprete. Essa medida traz um impacto devastador para os requerentes de processo de asilo. Por quê? O requerente de asilo, normalmente, ele está buscando um abrigo nos Estados Unidos de uma situação de violência e fragilidade que ele tem no seu país de origem. Na maioria das vezes, são pessoas que estão em situação financeira precária e não têm, muitas vezes, condições de arcar com o custo de um profissional para tal procedimento. Eu não tenho dúvida que essa medida cria um ambiente e causa um impacto extremamente negativo para os requerentes de asilo nos Estados Unidos. Depois do intervalo, tem os detalhes de uma nova pesquisa do Census que mostra dados sobre os brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos. E atenção, as autoridades alertam para uma nova vacina contra a Covid-19 que estará disponível para a população em poucas horas. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Dois institutos fizeram um raio-x dos imigrantes brasileiros usando dados do Census americano. Eles apontaram que as comunidades cresceram, principalmente em 5 estados aqui do país, mas os dados não levaram em consideração os indocumentados. Por isso, esse levantamento é tão diferente do feito pelo Itamaraty. Os brasileiros estão concentrados principalmente na Flórida, Massachusetts, Califórnia, New Jersey e Nova York, como nos mostra agora em detalhes a Giovanna Locatelli. A pesquisa da comunidade americana do US Census Bureau de 2021 contou 750.839 brasileiros. Segundo os autores, a pesquisa foi baseada nos dados do American Community Survey do US Census Bureau. No entanto, apontam que este total da população imigrante brasileira é bem diferente do total expedido pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil. O relatório Brasileiros nos Estados Unidos e em Massachusetts, uma análise demográfica e perfil econômico, traz ainda dados importantes. A Flórida é o destino mais procurado pelos brasileiros que vêm para os Estados Unidos, com 21,8% do total da população brasileira no país. Massachusetts vem em segundo, com 15%. Califórnia em terceiro, com 9,3%, seguidos por New Jersey e Nova York. Em conjunto, esses 5 estados respondem por 60% do total da população brasileira nos Estados Unidos. A idade média da população brasileira nos Estados Unidos é de pouco mais de 37 anos. Outro dado importante é que a comunidade brasileira ficou mais feminina. Pela primeira vez, a quantidade de mulheres é maior do que a de homens, com 53% contra 46,7% de homens. 58,9% são casados, 25% têm entre 45 e 64 anos. O relatório é uma ação em conjunto entre o Instituto Gaston e o Instituto Diáspora Brasil. Este relatório atualiza os dados de 2007 sobre o perfil dos brasileiros nos Estados Unidos. O relatório foi apresentado no Consulado-Geral do Brasil em Boston. Para o embaixador Santiago Mourão, o levantamento desses dados é uma questão de reconhecimento da comunidade brasileira. Mostra a preocupação e interesse das autoridades da comunidade não brasileira pela situação dos brasileiros e pela importância que os brasileiros têm nesta comunidade e tudo que eles contribuem para a prosperidade. O relatório também mostra a participação dos brasileiros no fortalecimento da economia do país. A gente tem que ter a noção precisa de quem compõe essa comunidade, quantos são, o que fazem e como contribuem para a economia tanto de Massachusetts como também para o Brasil, porque muitas remessas são feitas de brasileiros expatriados. E é um fator que tem crescido a cada dia e o consulado está atento a isso.
Para o diretor do Departamento de Pesquisa da Prefeitura de Boston, Álvaro Lima, que integrou o grupo de pesquisa, os dados são importantes para projetar o futuro dos brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos. É com muita felicidade que eu vejo os vereadores brasileiros que estão aqui, os deputados brasileiros. Isso marca um próximo passo no nosso engajamento político, social, cultural do Estado, da cidade e desse país. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças oficializou a recomendação para que toda a população daqui do país receba uma dose atualizada da vacina contra a Covid-19. Os novos imunizantes da Pfizer e da Moderna são para todas as pessoas com idade acima de 6 meses. As doses já estarão disponíveis nas próximas 24 horas em todas as farmácias do país. E atenção, esse endosso do comitê do CDC significa que essas vacinas serão cobertas por planos de saúde. Segundo a Casa Branca, as novas vacinas são eficazes contra absolutamente todas as variantes do coronavírus que estão em circulação. Bom, e a gente segue falando de saúde porque, para a surpresa de muita gente, autoridades norte-americanas revelaram que medicamentos populares para tratar gripes e resfriados são ineficazes. Em 2006, medicamentos descongestantes para tratar resfriados que continham pseudoefedrina foram removidos dos balcões porque poderiam estar sendo processados em metanfetamina. Desde então, forçadas a encontrar um substituto eficaz, as farmacêuticas começaram a comercializar medicamentos contendo fenilefrina, uma outra substância. Só que agora, 17 anos depois, um comitê consultivo independente disse à FDA que a droga é ineficiente como descongestante. Isso significa que as farmacêuticas vendem cerca de 1,8 bilhões de dólares em remédios para resfriados por ano, que na verdade não funcionam. A agência diz que vai estudar a recomendação, mas por enquanto não há previsão de proibições de vendas ou sanções às companhias que arrecadaram fortunas por quase 2 décadas enganando consumidores. No próximo bloco, uma boa notícia. O governo quer ampliar o pagamento de hora extra para os trabalhadores do país. E a gente explica os impactos da possível greve geral dos trabalhadores de montadoras de carros aqui nos Estados Unidos. O assunto agora é economia. Enquanto o dólar se fortalece e se mantém aí na posição de principal moeda de reserva mundial, a população aqui dos Estados Unidos vai na contramão. Está perdendo poder aquisitivo. Um novo relatório do governo mostrou que a renda familiar caiu pelo 3º ano consecutivo. A crise econômica que o país enfrenta, com inflação disparada e preços altos, é a principal vilã na queda do poder aquisitivo da população. O censo americano apontou que no ano passado, a renda familiar média nos Estados Unidos foi de $74.580, uma queda média de $2.000 na receita em comparação com 2021. Essa tendência de queda vem se registrando nos últimos 3 anos, com a inflação corroendo os salários e o poder de compra das pessoas. A suspensão dos programas financeiros da era pandêmica da Covid-19 também piorou essa crise de rendimento. Uma das consequências visíveis foi a taxa de pobreza, que aumentou em 4,6% no país. Entre as crianças, duplicou, subiu para 12%. O relatório dos censos mostra ainda que, enquanto as famílias estão sofrendo para comprar comida, a economia americana cresce mais forte do que o esperado, mesmo com os consecutivos aumentos da taxa de juros pelo Fed, o Banco Central Americano. Esse cenário é positivo para a economia porque atrai capital e investidores estrangeiros e fortalece o dólar, que hoje é apontado como a moeda mais forte para reservas mundiais. Por outro lado, piora a vida da população, porque aumenta os juros nos cartões de crédito, nas hipotecas de casas e nos empréstimos bancários. Agora uma boa notícia. O governo americano anunciou que quer ampliar o pagamento de hora extra para mais de 3,5 milhões de trabalhadores assalariados. A administração Biden quer ainda atualizar o limite salarial a cada 3 anos, isso para acompanhar a inflação. A reportagem é da Carolina Camargo. A proposta vai beneficiar funcionários da indústria, do setor de saúde, serviços sociais, varejo, hotelaria e demais trabalhadores que sejam assalariados.
A nova regra determina que pessoas que ganham menos do que $55 mil por ano vão ter direito ao pagamento de horas extras adicionais. Um aumento significativo da atual medida que paga esse benefício apenas para quem ganha até $35 mil por ano. Com essa proposta, o número de trabalhadores assalariados que seriam beneficiados passará de 15% para 27%. O governo também propõe uma atualização automática do limite salarial a cada 3 anos, acompanhando as mudanças econômicas, como a inflação, por exemplo. A proposta ficará aberta para comentários públicos por 60 dias no site do Departamento de Trabalho. Depois disso, o órgão vai avaliar a reação do mercado e definir se aplica ou se veta a nova regra. Essa nova proposta de estender as proteções de horas extras a trabalhadores assalariados é muito importante para garantir a justiça salarial. Então, a gente sabe sim de muitos casos de pessoas que ultrapassam as 40 horas de trabalho e acabam saindo em desvantagem em relação às pessoas que trabalharam a mesma quantidade de horas, porém tiveram esse respaldo das horas extras. E quando a gente também pensa em tendências do mundo corporativo atual em relação à compensação, muitas empresas têm sim um interesse em gerar um modelo de compensação onde as pessoas são pagas pelo trabalho entregue, e não necessariamente pelas horas. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade ainda para todas as indústrias e muita gente acaba não sendo compensada devidamente pelos trabalhos que elas fazem. Greve à vista. Trabalhadores das 3 maiores montadoras norte-americanas podem entrar em uma greve geral nesta sexta-feira. Até agora não houve acordo nas negociações dos fabricantes com os funcionários. Os metalúrgicos reivindicam melhores salários, redução da jornada, benefícios e participação nos lucros. O prazo limite das negociações é quinta-feira. Se nada for resolvido até lá, os trabalhadores vão cruzar os braços já na sexta. 150 mil metalúrgicos das Big Three, as 3 maiores montadoras sediadas em Detroit, General Motors, Ford e Stellantis, reclamam de salários defasados por causa da inflação e pedem aumento de 40% em 4 anos. Além disso, eles também reivindicam mais benefícios. Os economistas dizem que uma greve das 3 gigantes automobilísticas pode significar um golpe de $5 bilhões na economia americana em apenas 10 dias de paralisação. Os especialistas alertam que quem quiser comprar carro dessas montadoras deve correr, porque a tendência é que os preços dos poucos veículos disponíveis aumente. E no próximo bloco a gente mostra que uma pesquisa aponta que mulheres recém-casadas não estão trocando mais o sobrenome. E tem também todos os detalhes sobre o sucesso da cantora Anitta ontem à noite, no maior prêmio de música dos Estados Unidos. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Uma nova pesquisa mostra uma mudança de um hábito histórico na vida das mulheres: o acréscimo do sobrenome dos maridos após o casamento. Segundo os dados, essa mudança acontece principalmente entre as mulheres mais jovens e tem 2 causas. Olha só. Historicamente, a substituição do nome das mulheres pelo dos maridos vem de quando elas não tinham uma identidade legal. Viviam sob a tutela do pai até ela ser transferida para o cônjuge. Até pouco tempo as mulheres eram tuteladas, o homem precisava assinar para ela participar de alguns atos da vida civil. No Brasil, por exemplo, a mudança na legislação, no campo dos direitos das mulheres no que diz respeito à autonomia da vontade, que não precisaria, por exemplo, mais assinatura desse homem, desse marido, é de 77, então, portanto, há 45, 46 anos, muito recente. Mas o avanço nos direitos das mulheres no mundo traz cada vez mais conquistas que dão autonomia e individualidade a elas. A mais recente, segundo a Pew Research Center, é a manutenção da sua própria identidade. É que atualmente as mulheres, sobretudo as mais jovens e com maior grau de educação, estão aceitando dizer sim para a união, mas negando a mudança do seu sobrenome pelo dos parceiros. Hoje, 14% das mulheres recém-casadas nos Estados Unidos já não usam mais o nome do marido, o que representa 1 em cada 5. Além delas, outras 5% mantiveram o sobrenome e acrescentaram o do parceiro após um hífen.
A pesquisa também quis saber o que as solteiras pensam sobre isso, e apenas 1/3 diz que planeja fazer a troca do sobrenome. A gente já tem, né, essa possibilidade, né, de um dos cônjuges aderir ou não ao sobrenome do outro, mas não fica sendo algo impositivo, fica sendo algo à vontade de cada um, né, não compulsório. Isso é extremamente importante. De acordo com as pesquisadas, essa escolha de não mudar o sobrenome se deve principalmente a 2 motivos: para evitar a burocracia que isso envolve e pelo desejo de manter sua identidade e história familiar. Fazer de livre escolha, isso é revolucionário. Então, que cada vez mais as mulheres sejam donas das suas vontades, dos seus desejos, né, dos seus narizes, das suas vidas. Que elas decidam, né, se querem ou não. Não é o sobrenome de um homem que vai validar a existência de uma mulher. E já que a gente está falando de mulheres, olha só que legal. Hoje foi dia de encontro de brasileiras no Consulado Geral do Brasil, lá em Los Angeles. E sabe por quê? Para falar, discutir e dar até dicas aí de como superar desafios e criar uma carreira de sucesso aqui nos Estados Unidos. A Eloá Urazen acompanhou esse encontro gratuito, olha só. Sotaque, posicionamento estratégico, análise de riscos e perseverança. O mundo dos negócios hoje falou em português e o protagonismo foi todo feminino. Com capacidade máxima, o 3º encontro de mulheres brasileiras no Consulado de Los Angeles atraiu gente de todas as idades e carreiras. Tem muitas ideias e experiências que são trocadas aqui que a gente se esquece, né? E para que passar sofrimento sozinha, né? Porque aqui você tem algumas soluções que você acha, não, sou eu que tenho esse problema. Não, tem muitas pessoas e elas ajudam nas soluções, né? E teve algumas coisas que ficaram marcantes aqui, como uma das participantes falou que nós, como brasileiras, temos que nos apoiar e temos que ter consistência. Celebrado trimestralmente, esses encontros são gratuitos e têm como objetivo inspirar desde quem já está estabelecida por aqui até quem acaba de desembarcar nos Estados Unidos, uma vez que mulheres e imigrantes têm necessidades e desafios próprios. Como mulher, eu acho que as mulheres têm sempre mais desafios, mas enfim, o consulado tem ações voltadas a homens e mulheres, mas a gente quer fortalecer as ações voltadas para o público feminino. Além de ouvir histórias inspiradoras de mulheres brasileiras que experimentam o sucesso nos Estados Unidos, o encontro serve também como um ponto de partida para novos negócios e conexões. Muitas das participantes, por exemplo, veem nas palestrantes o papel de uma mentora, e isso pode ser decisivo para quem ainda está trilhando os desafios no mercado profissional internacional. O mentor, para mim, é fundamental na carreira, porque às vezes a gente acha que a carreira é uma coisa muito solitária, né? Você fica ali pensando onde você quer chegar, quais são os caminhos, porque a gente aprende na faculdade o conhecimento técnico, mas você não tem o conhecimento da vida, né? Do tipo, quais são os desafios. Então, eu acredito que a mentora, tendo alguém que te inspira, que te conhece e que você confia, ela vai encurtar o seu caminho e às vezes vai até te trazer uma outra oportunidade, né? Como as meninas deram um exemplo, elas estavam pensando às vezes numa outra linha e alguém com mais experiência, que elas confiaram, falaram, olha, você já pensou nessa outra alternativa? E mudou totalmente a carreira que ela está hoje. Então esse é o papel do sponsor, do mentor, do coach. Então é alguém que você confie, que já teve alguns passos à frente da onde você está na sua carreira e vai te ajudar. Apesar do alto nível da discussão mediada, as organizadoras reiteram que o evento é um sucesso coletivo e que a participação de todas colabora com o resultado final. Olha isso, olha essa conversa que tá, esse burburinho. A gente fez o diálogo, mas tudo ali continua. Tem gente trocando contatos, já tem business acontecendo, meninas já procurando outras para ter exatamente como mentora, sem mesmo o programa que a gente está desenhando começar. Então isso para mim é o que mais vale a pena. E eu acho que chegou no final do bate-papo que o conhecimento era de todo do grupo, né? Não era só de nós 4 que estávamos aqui na frente. Cada uma falou uma coisa tão importante que a gente leva. Alguém lembrando da paixão, outra lembrando dos limites. Então, nem todos os insights vieram de quem estava das palestrantes, vieram do grupo. Então, acho que sempre o grupo é mais forte. Então, tudo isso para mim vale a pena.
E agora é hora da gente descobrir como que vai ficar o tempo amanhã em boa parte do país. Vem com a gente aqui no nosso telão. Olha só, previsão amanhã é de tempo encoberto em Boston, mas o sol vai brilhar em Nova York e também em Washington, onde a máxima fica em 80. Em Atlanta, pancadas de chuva previstas ao longo do dia. Em Jacksonville, previsão de tempestade, assim como em Miami, em algumas partes do dia. Em Tampa, o tempo um pouco mais firme, máxima de 93. Tem tempestade também prevista para parte do Texas, né, Ruth? Pois é, olha, em San Antônio a gente vê aí sol entre nuvens, máxima de 98. El Paso a mesma coisa, o sol aparece só um pouquinho durante o dia, máxima de 93, mínima de 66. Albuquerque a gente tem um pouquinho de chuva ao longo do dia, mínima de 59. Sol brilha forte em Phoenix, máxima de 102 graus, olha, bastante calor aí. Las Vegas, tempo encoberto, mínima de 75, máxima de 94. São Francisco, tempo encoberto, mais ameno aí, mínima de 61, máxima de 68 graus. E olha, agora a gente fala da cantora Anitta, que ontem à noite foi um dos grandes destaques do VMA, o maior prêmio de música aqui dos Estados Unidos. A brasileira subiu no palco 2 vezes para se apresentar e ainda levou um dos prêmios para casa, o de melhor videoclipe latino do ano. Com uma performance de um mix de canções do seu novo álbum Funk Generation, Anitta levou o público à loucura. Além da apresentação solo, a cantora brasileira também subiu no palco com o grupo K-pop TXT. Juntos eles fizeram assim ao vivo o lançamento da música Back For Me. E não parou por aqui. Award goes to... Let's see. Anitta! Anitta foi a vencedora na categoria Melhor Videoclipe Latino do ano com seu novo trabalho Funk Rave. We're here again, Brazil. We're here again. No palco, Anitta agradeceu o VMA pela premiação, os fãs do Brasil e da América Latina e sua equipe. I wanna thank myself because I worked so hard. Oh my God. Anitta disse ainda que esse é só o começo do funk brasileiro no mundo. And this is the beginning. Brazilian funk winning the VMAs. Thank you. Essa é a segunda vez que Anitta leva um prêmio do VMA. No ano passado, ela venceu na mesma categoria, nessa premiação, que é a mais importante dos Estados Unidos. Que demais! Tá aí a Anitta, um dos nomes hoje que é a maior representação da música latina no mundo. Que orgulho! Muito orgulho, cada vez mais expandindo aí o nome do Brasil e levando essa cultura nossa para tudo que é lado, aos 4 cantos. Vai, Anitta, vai com tudo! Vai, malandra! Arrasou! Bom, e é com essa notícia que deixa todos nós brasileiros morrendo de orgulho que a gente se despede de vocês. O Jornal Américas no Ar termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã, 7h30 da noite. Você fica agora com mais um capítulo da 8ª temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite, gente.